Existe uma razão curiosa pela qual certos assuntos atravessam o tempo cercados de silêncio, desconforto ou até riso nervoso. Não porque sejam irrelevantes, mas justamente porque tocam em algo profundo demais. Algo que, em algum momento da história, foi levado muito a sério. E talvez seja por isso que a pergunta que abre essa conversa cause um certo estranhamento à primeira vista. Porque algo que hoje quase nunca é discutido com profundidade já foi considerado sagrado por tantas civilizações antigas. Durante grande parte da história da humanidade, o mundo era interpretado de forma muito diferente. Não havia microscópios, exames genéticos ou explicações científicas detalhadas. O ser humano observava a natureza, tentava entender seus ciclos e buscava significado nos fenômenos mais impressionantes da existência. Entre todos eles, poucos eram tão misteriosos quanto o surgimento da vida. O nascimento de um novo ser era visto como algo extraordinário, quase milagroso, e tudo o que parecia estar ligado a esse processo ganhava automaticamente um status especial. Quando olhamos para trás, percebemos que as antigas sociedades não separavam o mundo físico do espiritual como fazemos hoje. Corpo, mente, natureza e divindade estavam interligados. A chuva não era apenas água caindo do céu, mas uma bênção. A terra não era apenas solo, mas um ventre fértil. Da mesma forma, tudo o que simbolizava criação, continuidade e energia vital era envolvido por significados profundos, muitas vezes considerados sagrados. Nesse contexto, é importante entender que o sagrado não significava perfeição ou pureza no sentido moderno. Significava poder, algo digno de respeito, cuidado e atenção. Algo que precisava ser compreendido, controlado e, em muitos casos, protegido. As culturas antigas viam o mundo como um grande sistema de forças invisíveis e o ser humano como parte ativa desse sistema. Nada era trivial. Tudo carregava consequências. É justamente aí que começa a fazer sentido o fato de certos elementos do corpo humano terem sido elevados a símbolos centrais em mitos, rituais e crenças. Não por obsessão, mas por tentativa de explicação. O que gerava vida? De onde vinha essa força invisível que transformava a matéria em consciência, infância em maturidade, continuidade em legado? Sem respostas científicas, as pessoas recorriam àquilo que podiam observar diretamente. E o que elas viam era simples, mas impactante. Havia um elemento visível associado ao surgimento da vida. Algo concreto, perceptível, que parecia carregar em si o potencial de criar outro ser humano. A partir dessa observação limitada, porém lógica para a época, surgiram interpretações simbólicas poderosas. Esse elemento passou a ser visto como portador da essência da vida, da energia criadora, da centelha divina. Com o tempo, essas interpretações se transformaram em mitos, histórias de origem, doutrinas espirituais e códigos de comportamento. Não se tratava apenas de biologia rudimentar, mas de visão de mundo. A forma como uma sociedade entende a criação diz muito sobre como ela entende o próprio ser humano, seus limites e seu papel no universo. Antes de qualquer julgamento moderno, é essencial reconhecer uma coisa: essas crenças nasceram de uma tentativa sincera de compreender a vida. Não eram fruto de ignorância pura, mas de observação, simbolismo e busca por sentido. E é exatamente essa mentalidade antiga, tão diferente da nossa, que abre caminho para entender por que certas ideias ganharam tanta força e atravessaram séculos influenciando culturas inteiras. Porque quando não se entende completamente algo tão poderoso quanto a criação da vida, a única saída é respeitá-lo. E foi a partir desse respeito que muitas civilizações começaram a construir suas explicações, suas regras e seus valores. É a partir daí que essa história realmente começa a ganhar profundidade. Ao avançar um pouco mais nessa linha de raciocínio, fica mais fácil entender como essas ideias se espalharam por diferentes culturas ao redor do mundo. Mesmo sem contato direto entre si, muitas civilizações antigas chegaram a conclusões surpreendentemente parecidas. Todas partiam do mesmo ponto: a observação da natureza e do próprio corpo humano.
e a partir disso, construíam explicações simbólicas para aquilo que ainda não conseguiam explicar de forma racional. Em diversas sociedades antigas, acreditava-se que a vida humana já estava completamente formada em essência dentro do homem e que o corpo feminino funcionava como um espaço de acolhimento, nutrição e desenvolvimento. Essa visão hoje soa limitada, mas para a época era coerente com o que se podia observar. O nascimento de uma criança parecia confirmar essa lógica, reforçando a ideia de que existia uma substância portadora da força criadora, algo que carregava em si o potencial da vida inteira. Por isso, essa energia passou a ser tratada com extrema importância. Em algumas culturas, acreditava-se que ela era finita. Em outras, que precisava ser preservada para manter a força física, a clareza mental e a conexão espiritual. O desperdício dessa energia era visto não apenas como um erro físico, mas como uma perda de poder interior. Assim, surgiram rituais, normas e práticas que buscavam regular o comportamento humano em relação ao próprio corpo. No Antigo Egito, por exemplo, a criação do mundo era explicada por atos simbólicos de geração. Os deuses criavam através de gestos que representavam a transmissão da força vital. A ideia de que a energia criadora estava ligada à continuidade da vida era central na religião e na organização social. Não era apenas uma crença abstrata, mas algo que influenciava valores, rituais e até a forma como o poder era legitimado. Em tradições orientais, especialmente nas regiões da Índia antiga, textos filosóficos e espirituais falavam sobre a energia vital como algo precioso. Acreditava-se que o controle dessa energia era essencial para o desenvolvimento interior. Não se tratava apenas de reprodução, mas de consciência. Preservar e direcionar essa força significava ganhar mais clareza mental, equilíbrio emocional e disciplina espiritual. A energia do corpo era vista como combustível para a mente e para a alma. Já no mundo grego, pensadores buscavam explicar a formação da vida através da razão e da observação. Ainda assim, a ideia de que existia uma semente portadora da forma humana era amplamente aceita. Essa semente continha o princípio organizador do corpo e da mente. O que hoje chamamos de genética era, naquela época, interpretado como essência. Algo invisível, porém determinante. O ponto em comum entre todas essas visões não era o detalhe técnico, mas o significado atribuído à criação da vida. A reprodução não era vista como algo banal. Era um evento carregado de implicações físicas, morais e espirituais. Criar vida significava participar de algo maior do que o indivíduo. Por isso, tudo o que estava relacionado a esse processo exigia responsabilidade. Com o passar do tempo, essas crenças foram sendo transmitidas por gerações. Elas moldaram comportamentos, influenciaram sistemas religiosos e ajudaram a definir o que era considerado virtuoso ou condenável. O autocontrole, a moderação e o respeito pelo próprio corpo eram frequentemente associados à sabedoria e à maturidade. Não porque existisse repressão gratuita, mas porque se acreditava que a energia vital precisava ser administrada com cuidado. É importante perceber que, para essas civilizações, o corpo não era um inimigo da espiritualidade. Pelo contrário, ele era o instrumento por meio do qual a energia da vida se manifestava. Cuidar do corpo significava cuidar da mente e do espírito. Essa visão integrada é algo que se perdeu em muitos momentos da história, mas que foi essencial para a construção dessas crenças antigas. Ao entender esse contexto, começamos a perceber que a sacralização dessa energia não era fruto de exagero ou superstição vazia. Era uma tentativa de dar ordem ao caos, de compreender o milagre da existência com as ferramentas disponíveis. E é justamente dessa percepção que surge uma pergunta inevitável. Se os antigos já falavam tanto sobre preservação, controle e direcionamento da energia vital, o que isso pode nos dizer sobre a forma como lidamos com isso hoje? Essa reflexão abre espaço para uma conexão mais profunda entre passado e presente, onde a ideia de autocontrole deixa de ser apenas uma regra cultural antiga e passa a ser vista como uma chave para compreender algo muito mais amplo sobre o ser humano. Quando observamos esse conjunto de crenças com mais atenção,
Fica claro que, para os antigos, a questão nunca foi apenas sobre reprodução. Era sobre força, equilíbrio e consequência. A energia que dava origem à vida também era vista como a mesma energia responsável pela vitalidade do corpo, pela clareza da mente e pela firmeza do espírito. Tudo estava conectado, nada existia de forma isolada. É por isso que, em muitas tradições, o excesso era visto com desconfiança. Não apenas o excesso ligado ao corpo, mas qualquer tipo de descontrole. Comer demais, falar demais, agir por impulso ou desperdiçar energia eram sinais de desequilíbrio interior. O homem considerado sábio era aquele que sabia quando agir e quando conter, quando avançar e quando preservar. O domínio sobre si mesmo era visto como uma forma elevada de poder. Essas ideias aparecem de maneira recorrente em mitologias, códigos morais e ensinamentos filosóficos. Heróis não eram apenas fortes fisicamente, mas disciplinados. Líderes respeitados não eram apenas aqueles que mandavam, mas os que demonstravam autocontrole. A energia vital, por estar ligada à criação da vida, era tratada como algo que não podia ser desperdiçado sem reflexão. Usá-la sem consciência significava enfraquecer a si mesmo. Com o passar dos séculos, essas crenças foram se adaptando, mudando de forma, mas mantendo um núcleo comum: a noção de que existe uma relação direta entre como o ser humano lida com seus impulsos e o nível de clareza, força e propósito que ele experimenta na vida. Mesmo quando as explicações variavam, a mensagem central permanecia viva. É interessante perceber que, em nenhum desses contextos antigos, essa visão estava associada à culpa ou vergonha como muitas vezes ocorre hoje. O foco não era punição, mas responsabilidade. Não se tratava de negar o corpo, e sim de compreendê-lo. O corpo era visto como um reservatório de energia, e a forma como essa energia era utilizada determinava o destino do indivíduo. Esse entendimento fazia com que o ser humano se percebesse como participante ativo da própria evolução. Não era apenas o ambiente externo que moldava a vida, mas também as escolhas internas. Cada ação tinha impacto, cada hábito moldava o caráter. Cada excesso cobrava um preço, e cada ato de disciplina fortalecia algo invisível, porém poderoso. Ao reunir essas perspectivas, fica evidente que as civilizações antigas enxergavam o ser humano de forma muito mais integrada do que costumamos fazer hoje. Corpo, mente e propósito caminhavam juntos. Não havia uma separação rígida entre o físico e o simbólico. Tudo era expressão de uma mesma energia em diferentes níveis. E talvez seja justamente por isso que essas ideias atravessaram tanto tempo. Não porque os antigos estavam certos em todos os detalhes, mas porque tocaram em algo essencial da experiência humana. Algo que ainda hoje sentimos, mesmo sem conseguir explicar com clareza. Uma sensação de que certas escolhas nos fortalecem, enquanto outras nos deixam vazios, dispersos ou cansados. Essa percepção silenciosa, quase intuitiva, é o elo que conecta o pensamento antigo à realidade atual. E é a partir dela que surge uma transição natural. Se por séculos o autocontrole foi visto como um caminho para força e clareza, o que acontece quando essa noção começa a se perder? O que muda quando a energia deixa de ser compreendida como algo valioso e passa a ser tratada como algo descartável? É nesse ponto que a história começa a se aproximar do presente, preparando o terreno para uma reflexão mais profunda sobre comportamento, consciência e responsabilidade pessoal nos dias de hoje. Quando essa conexão entre energia, autocontrole e força interior começa a se dissolver, algo curioso acontece. O ser humano passa a sentir os efeitos antes mesmo de conseguir nomear a causa. Cansaço constante, dificuldade de foco, falta de motivação, sensação de estar sempre começando e raramente avançando. Mesmo sem linguagem técnica, muitos percebem que algo está sendo desperdiçado, mas não sabem exatamente o que. O contraste com o pensamento antigo é evidente. Enquanto antes a energia vital era vista como algo a ser direcionado com intenção, aos poucos ela passou a ser tratada como algo infinito, automático, sem impacto real.
A consequência disso não apareceu de forma imediata, mas silenciosa. A perda de clareza não acontece de um dia para o outro. Ela se acumula. O mesmo vale para a perda de disciplina, de propósito e de presença. E é justamente nesse ponto que a sabedoria antiga começa a dialogar com a realidade moderna de maneira surpreendentemente atual. Porque mesmo com todo o avanço tecnológico, o corpo humano continua respondendo aos mesmos princípios básicos. Energia direcionada gera construção. Energia dispersa gera estagnação. Isso vale para o físico, para o mental e para o emocional. Muitos homens, ao longo do tempo, começaram a perceber que, quando reduziam estímulos excessivos e retomavam o controle sobre seus impulsos, algo mudava. A mente ficava mais clara. A energia parecia mais disponível. A confiança começava a se reconstruir de dentro para fora. Não por mágica, mas por coerência. O corpo respondia ao que sempre respondeu: intenção, disciplina e constância. É nesse momento da reflexão que faz sentido mencionar algo importante. Existem pessoas hoje que decidiram organizar esse entendimento de forma prática, acessível e adaptada à vida moderna. Um exemplo disso é o livro chamado NoFap Lifestyle. Ele não se propõe a ser apenas uma leitura teórica, mas um guia completo para quem deseja transformar a forma como vive e enxerga a própria energia. A proposta do livro é simples, mas profunda. Mostrar como o autocontrole pode gerar mais energia e vitalidade no dia a dia, aumentar a clareza mental e o foco, fortalecer a confiança e a autoestima, melhorar relacionamentos e impulsionar o progresso pessoal e profissional. Tudo isso com ferramentas práticas, pensadas para a realidade atual, sem discurso distante ou moralismo vazio. Para quem quiser conhecer, o link está no comentário fixado. Ao entender esse ponto, a narrativa não se quebra. Pelo contrário, ela se completa. Porque o que antes era visto apenas como crença antiga, passa a se revelar como um princípio atemporal. A forma como você lida com sua energia molda diretamente o tipo de vida que você constrói. Não se trata de voltar ao passado, mas de resgatar consciência. Essa consciência é o que permite sair do modo automático e retomar o protagonismo. É quando o indivíduo percebe que pequenas escolhas diárias têm impacto acumulativo, que foco não surge do nada, que disciplina não é repressão, mas direção, e que a energia vital, quando respeitada, se transforma em força criativa. Essa mudança de perspectiva prepara o terreno para um contraste inevitável. Porque à medida que a ciência avançou e explicou os mecanismos do corpo humano, algo importante foi deixado de lado. A visão simbólica, o significado e a responsabilidade pessoal foram sendo substituídos por uma leitura puramente mecânica da existência. É a partir dessa ruptura que o cenário moderno se forma, trazendo ganhos inegáveis, mas também novas perdas. Entender esse ponto é essencial para fechar esse ciclo de reflexão e compreender como chegamos até aqui. Com a chegada da ciência moderna, muita coisa mudou. E mudou para melhor. O corpo humano passou a ser compreendido com precisão, a reprodução deixou de ser um mistério, e conceitos como genética, hormônios e funcionamento cerebral trouxeram explicações que antes eram impossíveis. Esse avanço foi fundamental para a saúde, para o bem-estar e para o aumento da expectativa de vida. Mas como costuma acontecer em grandes transições, algo importante ficou pelo caminho. Ao transformar o corpo em um sistema puramente mecânico, a dimensão simbólica foi sendo deixada de lado. O que antes era visto como energia passou a ser reduzido a processos automáticos. O que antes exigia intenção passou a ser tratado como algo sem consequência. A ciência explicou o como, mas raramente se ocupou do como viver. E foi nesse espaço vazio que muitos começaram a se sentir desconectados de si mesmos. Quando tudo passa a ser explicado apenas em termos técnicos, o ser humano corre o risco de esquecer que não vive apenas de funcionamento, mas de significado. Saber como algo acontece não é o mesmo que entender o impacto que isso tem na mente, nas emoções e no comportamento. O corpo pode ser compreendido em partes, mas a experiência humana continua sendo integrada. Quando essa integração se perde,
surgem conflitos silenciosos. A modernidade trouxe conforto, acesso e estímulos constantes. Nunca foi tão fácil satisfazer impulsos imediatos. No entanto, essa facilidade também trouxe um custo. A mente passou a ser sobrecarregada. O foco se tornou fragmentado. A paciência diminuiu. A capacidade de sustentar esforço ao longo do tempo ficou mais frágil. Tudo acontece rápido demais, intenso demais, o tempo todo. Diferente do passado, onde a escassez exigia disciplina, hoje a abundância exige autocontrole. E esse talvez seja um dos maiores desafios contemporâneos. Não porque o ser humano tenha se tornado mais fraco, mas porque o ambiente mudou radicalmente. Os antigos criaram regras para lidar com a falta. Nós precisamos criar consciência para lidar com o excesso. É nesse ponto que a leitura puramente biológica se mostra insuficiente. Ela explica o mecanismo, mas não orienta o uso. Ela descreve o funcionamento, mas não ensina propósito. E sem propósito, o indivíduo tende a agir por impulso, repetindo padrões que drenam energia em vez de construí-la. Essa ruptura entre conhecimento técnico e sabedoria prática ajuda a explicar por que tantas pessoas hoje sentem que estão sempre ocupadas, mas raramente realizadas. Há movimento, mas pouco progresso. Há estímulo, mas pouca direção. O corpo funciona, mas a mente se sente dispersa. Algo essencial parece fora de lugar. Curiosamente, esse cenário faz com que muitos comecem a olhar para trás, não por nostalgia, mas por necessidade, não para rejeitar a ciência, mas para complementar o que ela não aborda. Surge então um resgate silencioso de valores como disciplina, intenção, responsabilidade pessoal e gestão consciente da energia. Não como dogma, mas como ferramenta. Essa reconciliação entre passado e presente não exige abandonar o conhecimento moderno. Exige apenas reconhecer que o ser humano não é feito apenas de processos químicos, mas também de escolhas, hábitos e significados. A forma como se vive importa tanto quanto a forma como o corpo funciona. E é a partir desse entendimento que a reflexão se aproxima do fim. Porque quando se compreende o caminho que vai do sagrado ao mecânico, fica claro que talvez o desafio atual não seja escolher entre um ou outro, mas aprender a integrar os dois. Unir conhecimento e consciência, técnica e propósito, funcionamento e direção. Esse equilíbrio é o que permite ao indivíduo não apenas existir, mas evoluir de forma consistente, consciente e alinhada com aquilo que realmente importa. Quando todas essas peças se encaixam, algo começa a ficar claro. A história não fala apenas sobre crenças antigas, ciência moderna ou mudanças culturais. Ela fala, acima de tudo, sobre consciência, sobre a forma como o ser humano aprende, esquece e, em certos momentos, precisa reaprender a lidar consigo mesmo. O passado mostra que, mesmo sem tecnologia, existia uma percepção profunda de responsabilidade pessoal. As pessoas sabiam que suas escolhas moldavam quem elas se tornariam. Não porque alguém as observava, mas porque elas sentiam os efeitos no próprio corpo, na mente e na forma como se relacionavam com o mundo. A vida era mais simples em recursos, mais exigente em presença. O presente, por outro lado, oferece possibilidades quase ilimitadas. Informação, estímulos, conforto e acesso nunca foram tão abundantes. Ainda assim, muitos se sentem perdidos, cansados e desconectados. Isso não acontece por falta de conhecimento, mas por excesso de dispersão. A energia existe, mas não encontra direção. O potencial está ali, mas não se transforma em progresso consistente. É nesse ponto que a reflexão se torna pessoal, porque compreender essa trajetória histórica não é um exercício intelectual distante. É um convite silencioso para observar a própria vida, para perceber como hábitos moldam estados mentais, como escolhas repetidas constroem ou corroem, como o autocontrole não limita, mas liberta. Não por impor regras externas, e sim por devolver o comando para quem vive dentro do próprio corpo. O resgate do significado não exige rituais antigos, crenças rígidas ou rejeição do mundo moderno. Ele começa com algo muito mais simples: atenção. Atenção ao que drena.
Atenção ao que fortalece. Atenção às pequenas decisões diárias que, somadas ao longo do tempo, definem o rumo de uma vida inteira. Quando essa atenção se desenvolve, a energia deixa de ser algo abstrato e passa a ser percebida de forma prática. Ela se manifesta em foco mais estável, em maior clareza para tomar decisões, em mais confiança para sustentar compromissos e em relações mais equilibradas. Não porque a vida se torna perfeita, mas porque se torna mais consciente. Talvez essa seja a principal lição que atravessa séculos. Não importa o nome que se dê à energia, nem a explicação usada para descrevê-la. O princípio permanece o mesmo. Aquilo que é usado sem consciência tende a se perder. Aquilo que é direcionado com intenção tende a se multiplicar. No fim, entender por que algo foi considerado sagrado no passado não é sobre concordar ou discordar dessas crenças. É sobre reconhecer que, por trás dos símbolos, existia uma tentativa genuína de proteger aquilo que sustentava a vida, a força interior e a continuidade. Uma tentativa de viver com mais presença em um mundo que exigia atenção constante. E talvez, em meio a tanta velocidade, estímulo e ruído, essa seja uma das reflexões mais atuais que podemos fazer. Não para voltar atrás, mas para seguir adiante com mais clareza, com mais responsabilidade e, acima de tudo, com mais consciência sobre quem estamos nos tornando a cada escolha que fazemos.